A história começa com a gente vendo o grande herói lutando contra o Rei Demônio. O Rei Demônio tenta esmagá-lo com uma cratera gigantesca, mas o herói, esperto que só, pega uma pedra do chão. Ele a lança com toda a sua força, e apesar da diferença de tamanho, sua pedra empurra a cratera de volta e a destrói por completo. Ele diz ao Rei Demônio que é hora de dar um fim nisso. Então eles avançam um contra o outro com suas habilidades supremas colidindo e destruindo tudo ao redor. Ambos são levados ao limite, mas continuam lutando e acabam se esfaqueando, resultando num empate. Mas o herói só fica aliviado que tudo finalmente acabou. Depois de um tempo, vemos um garoto meio estranho chamado Blade entrando na academia de heróis. Ele está animado para viver uma vida normal, querendo fazer amigos. Então ele cumprimenta todo mundo que vê pela frente. Ele se aproxima de um grupo de estudantes, se apresentando, mas eles o acham um pouco esquisito. Ele conhece Kazin e Clay, e as garotas Claire e Jessica. Ele explica que o objetivo dele ali é só fazer amigos. Então Claire pergunta se ele gostaria de ser amigo deles. Blade concorda na hora, super animado por já ter feito 4 amigos de uma vez. Nesse momento, a estudante número 1, Ernest Fleming, aparece perguntando sobre a confusão. Ela pergunta a Blade quem ele é, já que nunca o tinha visto por ali. Claire explica que ele é o novo aluno transferido, mas Ernest acha isso estranho porque a academia só admite aspirantes a heróis e normalmente não permite matrículas tardias. Blade diz que não tem intenção de se tornar um herói, que está ali só para fazer amigos, e isso faz Ernest questionar a sua determinação, mas Blade nem liga pedindo a ela para levá-lo direto ao escritório do diretor. Eles entram no escritório, onde Ernest se surpreende ao ver o rei em vez do diretor. Ela se curva diante dele, mas Blade, todo à vontade, caminha casualmente. Ela pede ao rei que perdoe a grosseria de Blade, e o rei a reconhece na hora, sabendo que ela é a melhor aluna. Ele os informa que será o novo diretor, fazendo Ernest virar fã dele. Mas ele pede para ela sair, dizendo que quer falar com Blade a sós em particular. Ernest fica chateada, se perguntando como Blade é tão amigo do rei assim. Mas acontece que Blade é o grande herói, e o rei quer ajudá-lo a recuperar seus poderes perdidos. Blade só quer ser um cara comum, dizendo que o Rei Demônio se foi, então ele não é mais necessário. Mas o rei insiste em ajudá-lo a restaurar seus poderes, chamando-o de o grande herói o tempo todo. Na área de treinamento, Ernest se surpreende ao ver Blade, dizendo que eles estão tendo uma aula avançada. Mas Blade afirma que já fez os exames para a turma inferior e que foi instruído a se juntar a eles, sem mais nem menos. Ela o acusa de usar métodos desonestos para entrar na turma avançada, dizendo que ele nem deveria estar na academia por causa de sua determinação pela metade, que é bem fraca. Mas Blade diz a ela que está falando muito sério, mas muito sério mesmo, sobre fazer amigos na escola. Blade vai por aí se apresentando a todos enquanto Ernest grita para ele ouvi-la. Ele diz a ela que está ouvindo, e ainda por cima acaricia a cabeça dela, mas ela saca a espada dizendo para ele não fazer isso, e acaba danificando a parede, que coisa. Uma garota diz a eles que o instrutor quer que se reúnam, enquanto Blade diz a ela seu nome. A garota se apresenta como Sophie, e Blade fica super feliz em conhecê-la enquanto Ernest chama o instrutor, dizendo que quer testar a habilidade do Blade na hora. O instrutor a informa que eles têm outra coisa planejada para o dia, mas ela o intimida de tal forma que ele acaba aceitando o pedido dela. Eles montam um boneco com armadura encantada, e Ernest afirma que todos os alunos avançados conseguem cortá-lo sem problemas. Ela quer que Blade se prove para todos, dizendo que a turma avançada é 3 níveis inteiros diferentes. Então Blade ajusta suas habilidades de acordo, usando uma técnica para cercar sua espada com vento, tipo um furacão, enquanto ele libera sua habilidade de comedor de dragões, que estilhaça completamente o boneco e ainda por cima destrói a parede. Sua espada se desfaz e Ernest se pergunta quem ele é. Ele vê todo mundo em mau estado, percebendo que acabou de explodir todos eles, sem querer, mas ainda afirma com a maior cara de pau ser uma pessoa comum. Durante o intervalo, Blade senta com Ernest e ele chama seus amigos para sentarem com eles, mas eles se recusam a se juntar a ele. Então ele se pergunta o que está acontecendo de errado. Ernest revela que a mesa é reservada para ela, dizendo que todo mundo morre de medo dela. Enquanto Blade devora sua comida, Ernest retira o que disse sobre ele, mas ele nem consegue se lembrar do que ela disse. Então ele diz para ela não se incomodar com isso. Ele a agradece por ajudá-lo, dizendo a ela que estão comendo juntos. Então ele a considera como sua amiga, sim. Isso a faz corar, dizendo que não se importa em ser amiga dele. Naquela noite, Ernest pensa em Blade, e ela está feliz da vida porque acabou de fazer seu primeiro amigo, mas sua espada, de repente, começa a tremer sem parar. Em um flashback, vemos uma jovem Ernest se aproximando da espada demoníaca. Uma voz a ordena a se render e ela toca a espada, fazendo seu cabelo ficar vermelho na hora. E desde então, ela tem ouvido vozes em sua cabeça, ordenando-a a destruir tudo, sem exceção.
ela tem um duelo com um garoto chamado Leonard, que avança contra ela com sua lança, mas ela facilmente desvia o ataque, mandando-o pelos ares, sem dó nem piedade. É a vez de Sophie lutar contra ela, e ela consegue lutar de igual para igual com Ernest, mas ela começa a usar sua habilidade de fogo, então ela pula para longe, admitindo a derrota. Na hora, Ernest está prestes a lutar contra Blade, mas ela sente uma energia estranha, fazendo-a desmaiar. Blade a leva para a enfermaria, onde a médica o informa que Ernest tem uma maldição, e das brabas, então não há absolutamente nada que ela possa fazer por ela. Ernest recupera a consciência, incapaz de se lembrar do que aconteceu. Então, ela se pergunta se fez algo terrível. Blade diz a ela que ela apenas desmaiou, e a médica a aconselha a descansar por mais tempo, mas ela rapidamente se levanta, querendo sair dali imediatamente, sem perder tempo. A médica é contra isso, mas Blade se oferece para cuidar dela. Então ele a carrega, mas ela começa a andar sozinha quando vem os outros alunos. Que coisa! E ela diz a ele para não contar aos outros alunos sobre a sua condição, de jeito nenhum. Blade navega no banco de dados da academia, e ele aprende sobre a espada demoníaca chamada Asmodeus. Então ele se aproxima de Ernest, dizendo a ela que sabe sobre o segredo da sua espada sim. Aprendemos que Asmodeus concede ao dono um poder tremendo, mas tem uma vontade própria, e bem forte. Ernest revela que viu a espada sob a custódia de sua família e colocou as mãos nela quando tinha 6 anos, fazendo a vontade do demônio fluir para ela, sem parar. Ela tem resistido à vontade de destruir tudo, e Blade sugere fazer Asmodeus reconhecê-la como sua dona, mas ela tem medo que o demônio ganhe vida e cause um estrago se ela falhar. Mas Blade a assegura que ele o cortará se isso acontecer. Então, naquela noite, ela implora a Asmodeus para formar um pacto com ela, desafiando-o a testar a sua força. Um pilar de fogo a cerca, e Asmodeus aparece diante dela, imponente. Enquanto se preparam para lutar, um demônio emerge do pilar de fogo querendo destruir tudo, mas Blade facilmente o derrota, sem nem suar. Ernest se sente segura de que Blade está lá para apoiá-la, e ela saca sua espada, avançando contra Asmodeus enquanto ele quebra seu selo, liberando um feixe de energia poderoso. Seus poderes colidem, e o pilar de fogo de repente desaparece. Ernest sai vitoriosa, uhul. Blade a pega enquanto ela cai, e ambos estão felizes que ela conseguiu de verdade. No dia seguinte, Blade tem um duelo com 2 alunos, e ele os derrota sem nem levantar um dedo, que moleza. Ernest diz a ele para pelo menos sacar a espada, dizendo que ele deveria respeitar seus oponentes. Ela pede a Blade para cuidar de Sophie, e ela revela que Sophie está sempre sozinha, coitada, mas ela obedece a qualquer comando que lhe é dado, sem questionar. Sophie não toma nenhuma ação espontânea, mas desde que se apresentou a Blade, Ernest acha que ele será capaz de lidar com ela. Blade se aproxima de Sophie, dizendo que quer ajudá-la com seu treinamento, mas Sophie revela que ela só foi ensinada a usar os punhos, e nada mais. Blade quer ensiná-la a usar uma espada, e ela tenta empunhá-la, mas não consegue nem cortar o boneco. Ele a ensina a usar a espada como uma extensão do seu próprio corpo, e ele demonstra isso cortando o boneco com a maior facilidade do mundo. Ela rapidamente pega o jeito, perguntando se será capaz de vencer Ernest, mas Blade diz a ela que chegar ao nível dela não será nada fácil, viu? Ela joga a espada, derrubando Blade com as próprias mãos, e ela diz a ele que o corpo dela é bem mais forte. Ela quer que Blade a ensine outra coisa, e no dia seguinte, o rei pergunta a ele sobre sua vida e escola. Blade diz a ele que fez alguns amigos, mencionando a Sylphie como uma delas inclusive. O rei diz que Sylphie é forte, mas ainda está incompleta, dizendo que ela foi criada com o objetivo de superá-lo. Ele conta a Blade sobre o projeto do Grande Herói Artificial, onde uma organização pegou um humano que mostrou aptidão e tentou manifestar artificialmente os poderes do Grande Herói de forma bem forçada. Ele acrescenta que eles clonaram o humano várias vezes para que pudessem realizar inúmeros experimentos. O rei revela que o nome real de Sophie é Sophie Tia Fento, e ela é o 12º clone do humano chamado Sophie Tia, acredite se quiser. Ela foi tratada como um objeto enquanto era experimentada, deixando Blade chateado, mas o rei diz a ele para não se preocupar, porque ele já pôs um fim definitivo a essa organização. Blade percebe que Sophie foi roubada de uma vida normal, culpando-se pelo que aconteceu com ela, então ele quer ajudá-la a ter uma vida normal, de verdade. Mas ele nem sabe como é ser comum, então ele se aproxima da médica perguntando a ela o que é uma vida normal, e ela diz a ele que tem algo a ver com a juventude com certeza. Ele então pergunta a Leonard sobre o significado da juventude, e a primeira coisa que vem à sua mente é o amor, claro. Ele se aproxima de Jessica e Claire, perguntando a elas o que as pessoas fazem quando estão apaixonadas. E Claire diz a ele que os amantes saem em encontros juntos, tipo um rolê. Blade visita Ernest, perguntando a ela o que é um encontro. E ela diz a ele o que os amantes fazem durante os encontros. Mas ela acha que é muito cedo para eles irem a um encontro, né? Ele rapidamente sai correndo, dizendo que vai a um encontro, enquanto Ernest se pergunta com quem ele vai sair. Blade invade o vestiário feminino, pedindo a uma Sophie nua para ter um encontro com ele. E ela concorda com isso na maior inocência.
Mais tarde, vemos os amigos de Blade espionando enquanto ele se encontra com Sophie, que não sabe nada sobre encontros. Blade diz a ela para deixar tudo com ele enquanto ele lhe dá o tempo exato para tudo o que farão durante o encontro. Mas Sophie aponta que eles já estão atrasados. Então ele entra em pânico, se perguntando o que eles deveriam fazer agora. Sophie diz a ele que eles deveriam apenas começar a se mover e eles aproveitam o tempo juntos enquanto os amigos de Blade continuam a espioná-los. Eles chegam a um fliperama onde jogam um jogo de soco e acabam quebrando as máquinas, que vergonha. Então os amigos de Blade se oferecem para pagar por tudo, claro. Eles compartilham uma bebida tropical com as bochechas se tocando enquanto a bebem. Ernest não suporta vê-los, chamando-os de animais imundos, que nojo. Então suas amigas lhe dão um parfait que ela acha delicioso, mas enquanto ela o devora, eles percebem que a dupla já se foi, sumiu no mapa. Blade verifica o plano deles e ele percebe que estão atrasados, mas Sophie diz a ele para não se preocupar porque eles podem pegar um atalho, sem problemas. Eles escalam a parede e pulam para o céu, saltando pela cidade para chegar ao seu destino rapidinho. Eles chegam a uma fonte lendária, onde Sophie revela que se divertiu com ele. Ela pergunta a Blade por que ele está fazendo isso, e Blade diz a ela que é porque eles são amigos. Sophie pensa que amigos não devem guardar segredos um do outro. Então ela diz a ele que não é uma humana comum porque é um sujeito de teste incompleto criado para ser um herói artificial, sabe? Ela revela que tem poderes de grande herói artificial e ela demonstra isso entortando o corrimão, dizendo que pode alterar as leis da física, mas não tem controle total sobre isso ainda. Ela também pode aumentar o peso do corpo, mas tende a exagerar e pode até parar o tempo por 10 segundos. Sophie revela que é o modelo final do projeto de herói artificial, e embora seja considerada um sucesso, ela ainda tem limitações. Blade quer ser justo com ela, então ele diz a ela que costumava ser o grande herói, o que é uma surpresa para ela. Ele se desculpa pelo que aconteceu com ela, dizendo a ela que ela pode até ressentir-se dele porque ele vê o poder do grande herói como uma verdadeira maldição. Blade explica que nunca quis ser o grande herói, mas não teve escolha porque lhe disseram que ele poderia salvar a todos com seus poderes, que se manifestaram quando ele tinha apenas 3 anos de idade. Desde então, ele lutou inúmeras vezes, arriscando sua vida por todos. Mas apesar disso, ele não conseguiu salvar cada pessoa, uma por uma. E isso deixou as pessoas com raiva porque é seu dever como o grande herói protegê-las, custe o que custar. Blade começa a chorar, mas Sophie o abraça dizendo para ele ter orgulho porque ele salvou vidas. E ela está realmente orgulhosa de ter sido criada para ser uma grande heroína artificial, querendo ser exatamente como ele. Blade decide que não deixará seu passado como o grande herói o incomodar, enquanto eles prometem manter sua identidade em segredo. No dia seguinte, os amigos jantam juntos, e Ernest conta a Blade sobre a besta mágica que o rei trouxe para a escola quando de repente o chão começa a tremer, e muito. Um dragão aparece na academia, fazendo os soldados entrarem em pânico enquanto Blade chega, caminhando casualmente até o dragão, segurando um prato como se nada fosse. O dragão ruge para ele enquanto ele salta no ar, atingindo-o com o punho, com força total. O dragão é derrubado, e ele lhe dá comida. Todos ficam surpresos ao ver que ele acabou de derrotá-lo com as próprias mãos, mas Blade afirma que é apenas uma pessoa comum, dizendo que o dragão é tão fraco que qualquer um poderia derrubá-lo com um único golpe sem esforço. O dragão se transforma em uma garota, que abraça Blade, chamando-o de pai. Blade diz que vai procurar os pais dela enquanto começa a procurar o dragão, que sumiu. Mas Sophie diz a ele que o viu se transformar, e a verdadeira forma da garota é o dragão, deixando-o bem surpreso. A garota quer brincar com ele enquanto continua a chamá-lo de pai, e Blade se pergunta o que deve fazer. Naquela noite, Blade ajuda a garota a tomar banho, e aprendemos que ele a nomeou de Q. Ernest entra no banheiro, e ela se surpreende ao vê-lo tomando banho. Blade pergunta a ela se ela aprendeu alguma coisa, e ela diz a ele que bestas mágicas, incluindo dragões, buscam por força. Sua carne pode perecer se for derrotada, mas sua alma permanecerá e tomará a forma do ser mais forte que a derrotou. Blade se pergunta se um dragão pode assumir uma forma humana se um humano o derrota, perguntando a ela se a Q foi derrotada por um humano em sua vida passada. Ernest pergunta a ele se ele nomeou a garota Q, e a garota se revela, dizendo que gosta do nome dela. Ernest fica chateada, chamando Blade de pervertido, enquanto ela pisa no rosto dele antes de sair do quarto, furiosa. No dia seguinte, Ernest encara Blade enquanto ele alimenta Q. Q revela que pode se alimentar sozinha, mas quer ser alimentada por Blade porque isso faz a comida ter um gosto melhor. Claire quer alimentá-la, mas Q recusa, dizendo que não será amiga de fracotes, de jeito nenhum. Ela quer que Blade preste atenção apenas nela, exigindo que ele lhe dê beijos de bom dia e a alimente. Ela diz a Blade que ele passa muito tempo olhando para os corpos das mulheres, dizendo que é inaceitável, um absurdo, e isso surpreende todos os seus amigos. Eles perguntam a ele se ele estava olhando para elas, mas ele diz a elas que não tem ideia do que estão falando. Todos acham que ele é culpado, então começam a vê-lo como um lixo, um zero à esquerda, deixando-o de fora durante as sessões de treinamento, coitado.
Blade vê Ku andando pela área de treinamento. Então, ele a chama e ela se junta a ele na área. Nesse momento, seus amigos se aproximam dele, pedindo para ele ensiná-los porque eles acabaram de entrar na turma avançada. Que legal. Jessica quer se especializar em espionagem, que é a especialidade de Sophie. Então Blade diz a ela para treinar com Sophie. Eles estão prestes a começar o treinamento, mas Ku de repente desaparece. E Blade se pergunta para onde ela foi. Que mistério! Vemos Ku andando pela academia e ela vê um grupo de estudantes treinando. Eles a notam, perguntando se ela quer se juntar a eles, mas ela diz a eles que eles não são páreo para ela, e sai correndo. Ku esbarra em Blade e ela diz a ele que está morrendo de fome. Então Blade a trata com um pouco de comida. Enquanto Ku está dormindo, Blade fala com Ernest, dizendo a ela que os dragões são atormentados pelos pais depois que nascem. Então, os dragões reconhecem o primeiro ser mais forte que encontram como seu pai ou mãe. Blade pensa que Ku está sozinha desde que nasceu. Então, ela estará realmente sozinha se ele parar de agir como seu pai. Ernest percebe que ele está falando sério quando decidiu cuidar dela, e ela chama Sophie, que estava ouvindo a conversa deles, escondida. Ernest revela que a encontrou enquanto ela estava indo para o quarto dele, dizendo que está preocupada. Blade assegura a Sophie que as coisas estão indo bem, e eles voltam para seus quartos. Mas Blade percebe que a Ku não está lá. Que estranho. Ele a encontra sentada no telhado, onde ela revela que as luas a acalmam. Ku vê a lua grande como o pai e a lua pequena como o filho, dizendo que costumava olhá-las quando estava sozinha no deserto, sem ninguém. Blade pergunta a Ku se ela quer fazer amigos, mas ela diz a ele que dragões são melhores que humanos, então ela não quer estar com eles, dizendo que Blade é o único de quem ela precisa e ponto final. No dia seguinte, Blade pede ao rei para cuidar de Ku, mas ela não gosta de estar perto do rei, então ela sai correndo da sala furiosa. Blade começa a procurar por Ku, e ele a vê em um quarto brincando com bonecas, enquanto ela finge que são os alunos da academia. Que fofa! Ela enumera os nomes de todos os alunos, imaginando que todos são seus amigos, e isso o deixa bem triste. Blade bate a cabeça na parede, mas Ernest o impede, pedindo para ele explicar o que aconteceu. Ele diz a Ernest que Ku precisa de amigos, mas ele acha que é impossível porque ela despreza os humanos, sabendo que eles precisam derrotá-la primeiro para valer. Ernest diz a ele que ele não pode resolver isso sozinho, então ela sugere pedir ajuda. Eles vão para a área de treinamento, onde Blade pede um favor a todos, dizendo a eles para derrotar Ku, mas os alunos sabem que esta é uma tarefa bem difícil na verdade. Ele implora para que façam isso, e Ernest revela que estará lutando ao lado deles. Nesse momento, seus colegas de classe chegam, dizendo que também estão preocupados com Ku, então eles pedem aos alunos para se juntarem à luta contra ela, sem hesitar. Os alunos concordam com o pedido deles, e Ku desce do céu enquanto os alunos se preparam para enfrentá-la. O rei observa de cima, dizendo que este é o tipo de treinamento que ele quer ver, de verdade. Seu servo se pergunta se um dragão reconhecerá a derrota se for derrubado por um grande grupo de humanos, e o rei diz a ela que os dragões veem os humanos coletivamente, então ainda é considerado uma luta justa, sim. Aprendemos que quando os humanos capturaram Ku, ela foi pega em uma armadilha, então ela não conseguiu lutar contra eles, mas Blade diz a ela que as coisas são diferentes agora, dizendo a ela para ver como os humanos são durões, de verdade. Ku cospe fogo enquanto Ernest saca sua espada, dizendo a todos para se prepararem para a batalha. Ku ataca com a cauda, fazendo os alunos correrem, mas Ernest acerta um ataque nela, lembrando os outros alunos do treinamento. Os alunos se formam, atacando seu ponto cego, e o rei curte o show, mas o rei nota que os ataques não serão suficientes para atravessar as escamas de um dragão. Ku joga alguns alunos para longe, e as coisas não estão parecendo boas para eles. Mas Sophie acerta um soco nela, e Ernest ataca com sua espada demoníaca. O rei pensa que não é o suficiente, mas Blade diz que foi só uma distração, e Ku cai em um poço de repente. O rei diz que não é justo usar armadilhas, mas Blade afirma que é justo, já que a armadilha foi criada durante a luta, e vemos Leonard cavando o buraco enquanto os outros alunos estavam distraindo a Ku. Que esperto! Os alunos avançam contra Ku, e Ernest prepara outro ataque, mas Asmodeus luta contra o uso constante, coitada. Ela diz a ele para não ser um covarde, e ela ataca Ku novamente. Ku começa a voar, mas Ernest a derruba de volta sem dó. Sophie usa a manipulação de gravidade, desferindo um golpe decisivo, e Blade manda Ernest finalizar. Asmodeus já está de saco cheio, mas ela concentra todo o seu poder, e os outros alunos dão as mãos, passando toda a energia para ela. Ernest cria uma chama colossal, e ela desfere o golpe final. Ku retorna à sua forma humana e começa a chorar, achando que é fraca. Mas Blade diz que não é fraqueza, e sim que os humanos são fortes, então ela devia fazer amizade com eles. Ela pede a todos que virem amigos, e eles concordam super felizes. Alguns dias depois, os vemos almoçando juntos, e as garotas se revezam brincando com a Ku, achando-a uma fofura. Blade nota que Ernest está diferente, e os amigos dele já entram em pânico.
Eles tentam fingir que nada aconteceu, mas Blade solta que a Ernest parece ter engordado. Ela fica arrasada ao ouvir isso. Sai correndo dizendo que acabou, mas Blade não faz ideia do que fez de errado. 3 dias depois, Blade está deprê porque a Ernest se trancou no quarto. Ele se preocupa que não sejam mais amigos, então quer se desculpar. Mas os amigos lembram que ele nem sabe por que ela está brava, então só vai piorar a situação. Eles resolvem ir com ele, batem na porta, mas ela não responde. Jessica arromba a porta e eles entram. Veem Ernest no chão e pensam que ela está chorando, mas a Q de repente corre até ela. Eles acendem as luzes e vemos que a Ernest está, na verdade, se empanturrando de doces. Ela explica que, desde a luta contra a Q, começou a sentir fome o tempo todo e acabou viciando. Blade pergunta se ainda são amigos, e Ernest diz que sim, mas que não queria que ele a visse assim nesse estado. Blade fica aliviado ao ouvir isso e se prepara para sair, mas as garotas o arrastam de volta dizendo que precisam ajudar a Ernest. Ele não sabe como consolá-la, então Jessica manda Leonard mostrar como se faz. Leonard jura que será devotado, não importa o quanto ela engorde, mas a Ernest simplesmente o soca para longe. Blade tenta a sorte, dizendo que os amigos estão ali para ela, que pode contar com eles, e Ernest decide dar uma chance. Vemos eles correndo, mas a Ernest mal consegue acompanhar. Eles a ajudam com outros exercícios, e ela só ganha um pratinho minúsculo no almoço. Jessica diz que ela precisa cortar calorias, mas a Ernest só pensa em comer. Ela passa um tempão suando na sauna, mas depois de todo o esforço quando confere o peso, não baixou nem 1 grama. No dia seguinte, Ernest decide tentar algo mais drástico. Ela usa o poder da espada, oferecendo a própria carne como energia e é coberta por chamas. Os amigos chegam sem entender nada, e Blade diz para eles acreditarem nela. Ela ganha uma nova forma, e Asmodeus fala com ela, dizendo que ela alcançou um corpo imortal, imune a ataques físicos. Ele se pergunta contra quem estão lutando, mas a Ernest diz que fez isso só para queimar a gordura dela, e Asmodeus fica chocado. Mas ele nota que essa forma consome 1 milhão de calorias por hora. Ernest fica feliz por não precisar malhar, mas ela atinge o limite e começa a sentir fome de novo. Ela começa a perder o controle, avançando nos amigos para comê-los, mas Blade solta uma rajada de vento enorme, dominando-a, e ela volta ao normal. Mas não muito depois, lá está a Ernest gorda de novo, se empanturrando de doces. Todos estão decepcionados com ela, mas ela afirma que é só virar demônio de novo, então não é problema. Na enfermaria, a médica diz a Blade que ele está progredindo muito bem, revelando que ele está atualmente em 30% da sua condição. Blade pergunta se já pode usar os poderes, mas a médica explica que ele morre se usar 30% da força total. Enquanto Blade caminha pela academia, ele esbarra em Claire, que o apresenta à amiga Maria. Blade a reconhece como a aluna desastrada que nem acerta uma bola de fogo. Maria se junta ao grupo de Blade na mesa de jantar e pede que a matem se ela perder o controle. Ela explica que uma poderosa besta mágica vive dentro dela e acidentalmente quebra a xícara, dizendo que é isso que acontece quando perde o controle da força. Maria afirma que conseguia controlar a força, mas tem tido problemas com isso ultimamente. Ela teme que a besta destrua tudo, sabendo que precisa fazer algo, e todos concordam em ajudar. Eles a levam para a área de treinamento, que cercam com uma barreira mágica, e Blade diz a Maria para liberar todo o poder. Maria não quer fazer isso, mas Ernest lembra que Blade já a salvou, então Maria decide confiar nele. Ela remove um limitador do braço, quebrando o chão ao cair, e revela que ele limita os poderes pela metade. Ela então remove os limitadores dos outros membros e mostra o pingente, dizendo que ele restringe o... Mas antes que pudesse removê-lo, a corrente se quebra. Um vento poderoso a envolve, transformando-a em demônio, e uma marca na testa aparece enquanto ela se declara o Rei Demônio. Blade sabe que não é verdade, mas a marca na testa é idêntica à do Rei Demônio. Ernest usa todo o poder para atacar o demônio, mas é soprada para longe com uma rajada de vento, caindo com tudo no chão. Leonard avança no demônio com a lança, mas com um estalar de dedos ela manda Leonard pelos ares. Sophie consegue agarrar o demônio usando toda a energia para lançar um feitiço de imobilização, mas não é o suficiente para segurá-la. Q solta um sopro de fogo potente, mas o demônio só absorve e joga de volta na Q, explodindo ao contato e a derrotando na hora. Com todos os amigos caídos, Blade ataca o demônio, mas não surte efeito, e ela percebe que Blade está se contendo porque nem tirou a espada da bainha.
Ela ameaça matá-lo se ele não lutar a sério, enquanto o sopra para longe com uma rajada de vento. Blade desembainha a espada, tenta revidar, mas ela defende os ataques com facilidade. Ela se pergunta se é só isso que ele consegue, enquanto o ataca com fogo. Blade bloqueia com a espada, mas ela se estilhaça. Ernest lhe entrega Asmodeus, e ele afirma que vai acabar com a luta num golpe só, mas o demônio o acha arrogante, mandando ele vir. Uma aura poderosa o envolve, e ele libera um ataque devastador. O demônio bloqueia com a barreira, mas ela começa a rachar e ela logo percebe que não é o suficiente, se perguntando contra quem está lutando. Blade afirma que é só um cara comum, e ele estilhaça a barreira dela, permitindo que a derrote. Sua habilidade causa uma explosão massiva, que até destrói a barreira mágica que cercava a área. Blade fica feliz que todos sobreviveram, mas de repente ele desmaia. Acorda na enfermaria, onde a médica revela que quase morreu e ela estava preocupada. Blade promete mais cuidado, e a médica diz que os amigos estão bem até o demônio sobreviver. Depois de um tempo, vemos o demônio andando pela academia. E quando ela vê Blade, está prestes a chamá-lo de grande herói. Mas Blade a impede, confirmando a suspeita, e manda ela parar, perguntando o que aconteceu com a Maria. O demônio diz que Maria é uma personalidade diferente, que ninguém lhe deu um nome, mas os outros alunos a chamam de Mel. O rei revela que foi ele quem acolheu Maria na escola, sabendo da identidade dela. O grupo de Blade observa Mel enquanto ela interage com os alunos, mas eles se perguntam se é seguro deixá-la assim, achando que ela é perigosa. Ernest afirma que o rei decidiu deixá-la livre, e Mel revela que os poderes dela são restringidos pelo pingente, dizendo que vai cumprir as regras da escola como uma estudante comum. Mel sai com os outros alunos enquanto o grupo fala sobre Maria, se perguntando se vão conseguir vê-la de novo. Naquela noite, Mal visita Blade no quarto dele, convidando-o para um encontro. Ela o agarra e eles voam juntos, enquanto Mal revela que ganhou autoconsciência 5 anos atrás, mas agora se considera uma dama. Mal o leva ao telhado, onde revela que ficou na escola por causa dele, dizendo que se apegou a ele por causa dos poderes. Blade revela que agora só pode usar 15% do poder, e diz que não vale a pena matá-lo nesse estado, mas ela não vai sair da escola até matá-lo no futuro. Mel acha que gosta de Blade, mas não tem certeza dos sentimentos, e revela que não pode tirar o pingente porque a consciência de Maria não deixa. Ela revela que Maria foi desprezada pelos humanos, forçada a viver escondida com a mãe, que acreditava no pai dela, mas Maria não compartilhava esse sentimento. A morte da mãe encheu a mente de Maria de dúvidas, sem saber do pai e se ele era a causa de tanto sofrimento. A consciência de Mal nasceu para ajudar Maria a lidar com isso. Então ela acha que Maria não vai voltar. Alguns dias depois, Elisa, amiga de Maria, revela que fez a pesquisa dela dizendo que o pingente não é um item de selamento, mas um dispositivo de gravação. Elisa especula que pode conter uma mensagem dos pais de Maria, achando que isso pode trazê-la de volta. Mal permite que ela ative o pingente e Elisa manda ela abrir. Quando ela o faz, um holograma do Rei Demônio aparece. Eles ouvem o Rei Demônio pedindo perdão à mãe de Maria por tê-la deixado, pois precisava lutar e não queria envolvê-la. Ele pediu que chamassem a filha de Maria e que dissessem a ela que ele já estava morto, mas que os amaria mesmo depois de... Mal começa a chorar, revelando que a consciência de Maria está prestes a assumir o controle. Todos chamam o nome de Maria, e a consciência dela retorna ao corpo, enquanto ela continua a chorar. Mais tarde, vemos Blade duelando com Maria, que permite que Mal assuma o corpo. Enquanto lutam, descobrimos que Maria quer que Mal coexista com ela. Então, mesmo que a consciência de Maria seja dominante, ela ainda permite que Mal assuma o controle. Blade caminha pela cidade com os amigos e eles veem uma carroça presa debaixo da ponte. Percebem que a carroça está sendo puxada por uma centauro que Blade reconhece como Deonês. Ela está prestes a chamar Blade de grande herói, mas Blade a impede, dizendo que sua identidade é um segredo. Deonês explica que conhece Blade há muito tempo, e Blade pergunta o que ela pretende fazer com a carroça. Ku se oferece para cuidar disso e eles seguem para o rei, que se revela o dono da carroça. O rei informa Dione que ela vai lecionar na academia, dizendo que é mais que qualificada para ser instrutora, e ela mal pode esperar para ensinar Blade. Na academia, Dione demonstra suas habilidades em blocos enormes de ferro divino, considerados indestrutíveis. Ela ataca um bloco com a lança, abrindo um buraco enquanto passa, e os alunos ficam impressionados com a habilidade dela.
Dione prossegue destruindo os outros blocos enquanto Sophie nota que o calor gerado pelos ataques está derretendo o ferro divino. Deonna destrói todos com facilidade, dizendo que finalmente se aqueceu, então está pronta para começar a aula. Deonna se apresenta a todos, revelando que é conhecida como a Lança-Demônio. E Ernest reconhece o apelido, perguntando se ela é a comandante do corpo de cavalaria. A turma fica surpresa ao saber que alguém tão fera será a professora deles, mas Deonna diz que não é nada comparada ao grande herói. Enquanto tomam banho, os amigos começam a perguntar a Deonna sobre a relação com Blade, querendo saber como ele era no passado. Jessica começa a dar tapinhas nas costas dela, e isso faz Deonna se sentir bem, fazendo-a soltar uns sons estranhos. Blade ouve o barulho, então entra no banheiro feminino, e isso deixa Ernest chateada. Mas Jessica diz para não se preocupar, porque Blade tem a mente de uma criança de 5 anos. Dione revela que Blade tinha 5 anos quando o conheceu, dizendo que ele era feroz como um animal selvagem. Ela conta que Blade tentou comê-la no passado quando ela era bem mais fraca. Depois disso, ela treinou para ficar mais forte e assim se juntou ao grande herói. Dione revela que o grande herói costumava cavalgar nas costas dela, mas não a deixou participar da luta contra o Rei Demônio, e ela acha que não era forte o bastante na época. Vários dias depois, vemos Blade e Ernest andando pela cidade quando um pássaro enorme, um simurgh, aparece. Ernest se pergunta o que ele está fazendo ali, mas não se preocupa, pois não há registro de simurghs atacando humanos. Mas naquele momento, o simurgh desce em direção a eles, destruindo uma carroça próxima. Ernest pensa em lutar, mas o simurgh a encara, fazendo-a hesitar enquanto Blade diz para ela controlar o espírito de luta. Então, Ernest levanta as mãos e os pássaros começam a voar, e ela percebe que são 2 simurghs. Eles se perguntam por que a carroça foi atacada, achando que o rei tem algo a ver. Então Ernest corre até o rei pedindo explicações enquanto Blade o informa da situação. O rei revela que a carroça da Dione continha um ovo de simurgh. Então, Ernest fica chateada porque as ações dele enfureceram os pais. Mas o rei explica que os pais escolheram um local ruim para o ninho, pois precisa de altura para chocar, banhado pela luz do sol poente. Ele diz que o ovo não chocaria se fosse deixado, então decidiu intervir, dizendo que o ovo choca amanhã e ordenando que o protejam. No dia seguinte, Blade informa aos alunos que precisam ganhar tempo até o pôr do sol, pois os pais estão em frenesi e podem destruir o ovo se o acharem. Os simurghs estão destruindo as carroças na capital, mas os alunos já evacuaram os civis, e agora estão lutando. Eles conseguem contê-lo com fios de ferro divino, mas o pássaro se liberta, arrancando prédios inteiros e voando com eles. No entanto, Blade está feliz porque isso ganhou um tempo para o ovo. Enquanto Claire trata os feridos, o outro simurgh aparece. Então Ku o ataca com uma explosão de fogo, mas não surte efeito, e ele a ultrapassa. Maria deixa Mal assumir, atacando com raios, mas não basta para derrotar o pássaro. Então Ernest gasta toda a energia na chama de Asmodeus, causando dano considerável. Com a energia esgotada, ela colide com um prédio, mas encontra Pudim e come para recuperar as forças. Enquanto o sol está prestes a se pôr, eles levantam o ovo com um elevador, mas ele falha, parando enquanto um simurgh se aproxima. Blade começa a escalar a torre para alcançar o ovo, mas ele se esforça, pois só usa 15% da força. Então Deonna o ajuda, deixando-o cavalgar nas costas dela. Ela lembra Blade que ele não está mais sozinho, e ele diz que agora tem muitos amigos, e a Deonna é uma delas. Eles alcançam o ovo, mas Blade se esforça para levantá-lo. Então Dione tem uma ideia, dizendo para ele segurar firme enquanto ela o levanta e o empurra para o topo da torre. O rei os recebe na linha de chegada, mas um simurgh se aproxima, e o rei afirma que é a vez dele brilhar. Ele diz ao simurgh que seu nome é Gilgamesh Soulmaker, que vai retribuir com uma nova vida, e o assistente explica que um simurgh o salvou e ele está pagando a dívida. No entanto, o simurgh parece estar bravo e joga o rei para longe, fazendo-o quicar no ovo. O ovo é empurrado para o lado, então Blade se esforça para salvá-lo. Naquele momento, Sophie de repente aparece, e ela usa os poderes para parar o tempo por 5 segundos, dando a Blade tempo para usar a habilidade Devorador de Dragões, que invoca dragões de vento para derrotar o simurgh. Sylphie e Blade estão exaustos enquanto o ovo choca, revelando os simurghs gêmeos. Os bebês olham para Blade, reconhecendo-o como pai, e Blade se pergunta o que vai fazer com eles.
Muitos dias depois, Blade e Ernest tentam voar nos Simurgs. Ernest entra em pânico pelos movimentos erráticos, e vemos os pais vivendo em paz com todos. Q voa com eles enquanto Blade revela o quão feliz está por ter feito mais amigos. Num dia sombrio e melancólico, vemos Blade caminhando pelo corredor da academia com uma espada ensanguentada. Os outros alunos o confrontam, mas ele os derruba num instante. Ele alcança Sophie e ela revela que sempre se perguntou o que aconteceria se ela fosse com tudo contra ele. Ela usa o poder para congelar o tempo, desferindo múltiplos ataques simultâneos. Mas quando o tempo recomeça, Blade não é afetado. Ele a agarra pelo pescoço, revelando que se protegeu tornando o corpo duro como adamantium. Ele crava a espada no peito dela e ela cai no chão. Mas Blade de repente chama o rei, querendo sair da ilusão. O rei aparece numa tela, dizendo que não é ilusão, e sim realidade virtual, criada pelo ramo da magia chamado ciência. Ele diz que, neste mundo, eles podem lutar com tudo sem machucar ninguém, então é o lugar perfeito para treinar. Blade acha que é realista demais e se preocupa que as pessoas possam confundir o virtual com o real e atacar alguém de verdade. O rei ajusta as configurações e transforma o mundo numa terra de doces, dizendo a Blade que é uma luta até a morte. E o vencedor usa a realidade virtual como quiser. Vemos Leonard atacando com a lança, mas a Ernest o derruba. Parece que ela está aproveitando ao máximo o mundo virtual, deixando os impulsos a controlarem. Enquanto Blade caminha, ele vê Clay lutando contra Jessica e Cassim contra Claire. Jessica é empurrada para trás, e os meninos mandam elas desistirem, porque nunca perderam uma luta contra elas. Mas as meninas se recusam a desistir, e Jessica consegue derrubar Cassim enquanto Claire esmaga Clay com a massa dela. Ernest se aproxima, e parece que ela está atrás de Blade. Ela avança nele como uma psicopata, mas Blade corta rapidamente, soprando tudo para longe. Blade acorda e o rei anuncia que ele foi o último a ficar de pé. Claire e Jessica notam que nem viram o ataque dele, e Ernest chora ao refletir sobre o comportamento descontrolado, mas o rei ri, chamando-a de divertida. Ernest não se impressiona, e Blade começa a usar a máquina de realidade virtual. O rei o vê adicionando os monstros mais fortes ao mundo e acha que seria difícil até para o grande herói, mas Blade acaba plugando o rei no lugar. O rei está aterrorizado enquanto enfrenta todo tipo de monstro, e Blade manda o assistente revivê-lo sempre. Blade aproveita o almoço e vemos que Clay e Cassim estão deprê. Ernest se pergunta o que está acontecendo, e Blade conta que eles apanharam das garotas, dizendo que provavelmente ficaram complacentes com as habilidades e negligenciaram o treino. Depois do almoço, Blade vê um panfleto de uma nova terma e encontram Dione cavando lá fora. Ela os convida e todos tomam um banho relaxante. Blade nota a falta de Ernest, e Jessica acha que ela tem algo contra a terma. Mas Ernest surge de trás de uma rocha, revelando que não é muito fã de banho misto, sabe? Vemos Clay e Cassim ainda deprês, e as garotas tentam dizer que foi pura sorte, mas Ernest percebe que elas só estão jogando sal na ferida. Claire até pede desculpas por vencer, mas isso destrói o ego deles, e eles saem correndo em prantos. À noite, Blade vai ver os dois, mas eles acham que ele não entenderia, já que nunca perdeu. Eles revelam que estão apaixonados pelas duas garotas, e é por isso que se sentem tão mal por terem perdido. Q de repente invade, dizendo que tudo o que precisam é ficar mais fortes, porque garotas gostam de caras fortes, e ela diz que Blade pode treiná-los. Enquanto isso, as garotas têm uma noite só delas, e Jessica se pergunta o que fazer com Cassim e Clay. Claire sugere perder uma luta para eles, mas as outras acham que isso só pioraria tudo. Q surge do nada, dizendo que caras gostam de mulheres fortes, e que elas deveriam ficar ainda mais fortes. Mas parece que as garotas não estão muito afim deles, não. Cassim e Clay passam pelo treinamento de Blade, e ele os faz fazer todo tipo de exercício maluco. A próxima aula de realidade virtual chega, e os rapazes pensam em se declarar para as garotas se vencerem. Eles se preparam para a revanche e Blade manda começar. Assim que a luta inicia, as garotas avançam, mas vemos que os rapazes aprenderam a usar sua energia espiritual e as empurram para trás. Blade diz que os ajudou a reconhecer, mas parece que as garotas também conseguem usar, após aprenderem com Ernest. Claire nocauteia Cassim com sua massa, enquanto Jessica congela Clay e o finaliza com um raio. Após a luta, os rapazes agradecem por não terem pegado leve e juram ficar ainda mais fortes. Cassim se pergunta sobre os olhos e ataques de raio de Jessica, e ela revela que os aprendeu graças a Sophie e Maria.
Clay acha que eles foram atacados em grupo, mas Ernest se adianta dizendo que eles tiveram treinamento de Blade. Ela continua perguntando por que precisam ser mais fortes que a pessoa de quem gostam, dizendo que é uma exigência ridícula, afinal, ela sabe que nunca será mais forte que o Blade. As garotas descobrem um robô e se perguntam o que ele faz ali, quando ele de repente ativa, exibindo uma foto de Blade. Vemos Blade meditando quando Ku o ataca, mas sua aura a repele. Ku se pergunta o que ele está fazendo, e Blade diz que estava acumulando poder para usar mais de 15% de uma vez. Nesse momento, as garotas chegam com o robô dizendo que ele o procurava, mas Blade saca a espada, destruindo-o instantaneamente com sua habilidade Devorador de Dragões. Sua espada quebra enquanto ele comenta que a meditação funcionou, pois não está exausto após usar a habilidade. Ernest pergunta por que ele destruiu o robô, então Blade diz que precisam destruí-lo chamando-o de Guardião. Enquanto conversam, o robô escaneia o corpo de Ernest e faz uma atualização de sistema. No dia seguinte, o robô está de volta, mas na forma de uma garota, revelando que ela projetou a forma para despertar os instintos protetores de Blade. Que esperta! Blade pergunta quem ela é, mas ela se prepara para atacá-lo. Então, ele ataca primeiro, jogando-a contra a parede. Ernest o repreende por atacar uma garota, perguntando o que ele está pensando, mas Blade diz para ela não se preocupar. Depois de um tempo, a garota se recupera, e Blade quer destruí-la imediatamente, mas Ernest o impede, dizendo que a garota não é perigosa. No entanto, Blade não está convencido, sabendo o quão perigosos os guardiões podem ser. A garota revela que recebeu uma ordem para destruí-lo, e está observando-o para coletar mais dados. Claire pergunta se ela quer se juntar à turma, chamando-a de Iona, porque vê o nome no peito dela. Mas a garota revela que se lê 10NA, e é na verdade seu número de identificação, mas Claire insiste em chamá-la de Iona. Iona não está interessada em se juntar à turma, mas Claire diz que elas a ajudarão a bolar um plano para derrotar Blade, e Iona concorda em trabalhar com ela. Elas discutem como derrotar Blade, enquanto Claire pergunta a Iona por que ela o persegue. Descobrimos que Blade entrou na área que ela guardava, a Biblioteca Real, onde ele aprendeu sobre Asmodeus. A Iona revela que Blade a destruiu várias vezes, mas Blade diz que ela sempre o atacou primeiro, então ele não teve escolha a não ser revidar. As garotas condenam o comportamento de Blade, então ele começa a se afastar. Sylph o segue, e Blade diz que só invadiu a biblioteca por causa de seus deveres como o grande herói. Descobrimos que os guardiões mantêm suas almas em um local separado, para não morrerem se seus corpos forem destruídos. Elisa acha que Iona não pode vencer porque Blade sabe que ela não morrerá se ele a atacar, então Elisa elabora um plano. Elisa explica que se instalarem a alma de Iona no corpo dela, Blade hesitará em atacá-la, pois ela não será mais indestrutível. Na arena, Blade e Iona estão prestes a lutar, mas ela diz que não está mais conectada ao computador-mãe, então morrerá se for destruída. Ela então o espanca, jogando-o longe, e pergunta o que há de errado com ele. Blade está prestes a usar sua habilidade Devorador de Dragões, mas hesita, sabendo que ela morrerá se ele a usar. Então ele usa a habilidade com as mãos nuas, mas não tem efeito nela, e ela continua a espancá-lo, derrubando-o e desferindo um golpe que estilhaça a área ao redor deles. Blade admite a derrota e todos celebram a vitória de Iona. Depois de um tempo, Iona explica que tem tentado se reconectar ao computador-mãe, mas ele não aceita sua conexão, vendo-a como uma unidade defeituosa, e ela não se sente segura por não ter um supervisor. Ela quer que Blade seja seu mestre, dizendo que o contador continuará a rodar se ele recusar. A Iana revela que vai se autodestruir, fazendo todos entrarem em pânico, pois descobrimos que ela explodirá em poucos dias. Então Blade diz que pode ser seu mestre. A Iana se torna serva de Blade, dizendo que obedecerá aos seus comandos. Mas Sophie fica chateada porque Iona está roubando suas características. Então elas começam a competir pela atenção de Blade. Elas fazem uma competição para determinar quem servirá melhor a Blade, e naquela noite observam Blade enquanto ele dorme. A Iana revela que sempre esteve sozinha e que Blade foi a única pessoa que a visitou. Sophie também estava sozinha no laboratório, dizendo que só conseguiu se manter conectada ao mundo por causa de Blade. Elas percebem que não são tão diferentes, então começam a se dar bem, deixando Blade feliz. No dia seguinte, Blade pede a Iona para mostrar o contador, e descobrimos que ela vai se autodestruir em algumas horas. Ela revela que servir Blade apenas diminuiu o contador, e Elisa especula que deve ser porque Blade é humano. A Iana diz que quer passar seus últimos momentos com eles, então eles fazem uma festa para ela, enquanto Sophie diz para ela aproveitar o momento, porque todos estão tentando realizar seu desejo, chamando-a de amiga.
Eles aproveitam o tempo juntos e, após a festa, Ernest começa a procurar Blade, mas ele não está em lugar nenhum. O tempo de Ayana está prestes a acabar, então ela se afasta dos outros e os protege com uma barreira. Iona agradece por ajudá-la a aproveitar seus momentos finais, dizendo que agora entende os humanos. Ela diz a Ernest que está com medo porque não quer que sua vida termine, pedindo para não se esquecerem dela. Ela se despede, mas para a surpresa deles, Iona não se autodestrói. Então eles começam a se perguntar o que está acontecendo. Nesse momento, Blade surge do chão e Ernest pergunta por que ele não foi à festa. Blade revela que foi ao computador-mãe e implorou para que Iona vivesse. Suas ações fizeram com que a conexão de Iona com o computador-mãe fosse restaurada. Então, ela não se autodestruirá mais, e todos celebram. A academia tem uma batalha real, onde cada aluno usa seus poderes para competir. Mas Blade passa o rodo em todo mundo. Leonard ainda está de pé, então todos o aplaudem dizendo para ele derrotar Blade. Ele quer vencer por Ernest, mas ela acha que ele já era, sabendo o quão fraco ele é. Leonard avança contra Blade, que o derrota facilmente, enquanto os outros se afastam, vendo-o como um lixo. Naquela noite, Leonard pensa no quão poderoso Blade é, sabendo que não tem chance, mas ele acha que Ernest nunca gostará dele se ele não derrotar Blade. No dia seguinte, ele encontra Maria, que sabe que ele quer vencer Blade, então ela diz que está torcendo por ele. Leonard a agradece, dizendo que vencerá a qualquer custo porque quer que Ernest o reconheça. Nesse momento, Elisa se junta a eles, sabendo que nunca conseguirão vencer Blade. Então, ela se oferece para ajudá-los, dizendo que bolará um plano para eles. Leonard reúne os amigos de Blade perguntando se tem alguma sugestão de como podem derrotá-lo. Então, Jessica sugere atacá-lo enquanto ele dorme. Ernest chama isso de tática covarde, mas Elisa a lembra que Blade é super poderoso, então não é uma luta justa, né? Elisa explica que precisam derrotar Blade por qualquer meio necessário, mas Ernest diz que quer enfrentá-lo de frente usando qualquer arma que lhe dê vantagem. Eles encerram a reunião e Ernest luta contra Blade usando a lança de Leonard, mas ele a derrota facilmente, quebrando a lança. Jessica diz que é hora de tentar o método dela, então ela se esgueira no quarto de Blade enquanto ele dorme, mas Iona a vê e a joga longe. Jessica se pergunta por que Iona a atacou, já que são aliadas. Mas Ayana diz que foi uma função automática. Os outros tentam enfrentá-lo, mas nenhum tem chance porque Blade é simplesmente forte demais. Ernest até tenta vencer no jogo de pedra, papel e tesoura, mas continua perdendo e acaba quebrando o pulso. Que azar! Eles têm outra reunião onde Ernest diz a todos que quer derrotar Blade e forçá-lo a admitir a derrota. Eles se lembram de como Iona venceu quando usou a própria vida como refém, então acham que deveriam usar reféns para alcançar seu objetivo. Leonard parece ser contra esse plano, mas Ernest diz que eles podem vencer, e todos decidem seguir em frente. Na sala de aula, Blade pergunta a Ernest sobre Leonard e os outros. Ela tenta se fazer de desentendida, e Jessica diz que eles estão apenas fazendo umas comprinhas. Claire diz para ele não se preocupar, enquanto 3 homens mascarados entram na sala, dizendo que o local está sob controle deles. Ernest os chama de terroristas, mas Blade não se incomoda nem um pouco. Os terroristas fazem a doutora de refém, ordenando que os alunos saiam da sala. Blade está prestes a sair, mas Ernest o impede, dizendo que a doutora está sendo mantida refém. A doutora parece feliz com isso, sabendo que Blade está prestes a salvá-la, e as garotas se voluntariam para serem feitas de reféns, querendo que Blade as salve. Elas começam a discutir entre si, enquanto a doutora se afasta, deixando-as pegar o lugar dela. Ernest foi escolhida como refém, mas Blade nem sabe o que é um refém. Então ele pede a Q para explicar, mas Q diz que refém é comida, e isso só o deixa mais confuso. Seu comportamento calmo irrita Ernest, e ela diz para ele salvá-la, enquanto as garotas dizem que todas foram amarradas, então precisam ser salvas. Mas Blade ainda está tentando entender o que está acontecendo, pensando que os terroristas vão mantê-las como comida. Os terroristas dizem para Blade se render, mas Blade sabe que são seus amigos porque reconheceu o comportamento deles. Eles removem as máscaras e todos se curvam a ele enquanto Blade pergunta o que planejam fazer com as garotas. Cassim diz que elas serão mantidas como comida, dizendo que as garotas agora pertencem a ele, mas Claire o espanca. Leonard diz para Blade se render, sabendo que ele é fraco contra reféns, mas ele diz a Leonard que o plano deles não vai funcionar. Ele faz Ernest de refém enquanto Clay pergunta a Blade se ele vai desistir, mas Blade casualmente balança a espada e os garotos são desarmados e despidos. Todos atacam Blade com tudo o que tem, mas ele passa o rodo neles, se perguntando o que estão fazendo.
Maria admite que os garotos estavam apenas fingindo ser terroristas. Então, Blade pensa que eles estavam brincando de faz de conta, perguntando se voltarão amanhã, mas parece que eles já tiveram o suficiente. Na cafeteria, Blade vê um grupo de alunos comemorando um aniversário, e descobrimos que ele nem sabe o que é um aniversário. Dione revela que não sabem a idade exata de Blade, dizendo que o encontraram há 16 anos quando ele... Maria pergunta sobre a data em que ele foi encontrado, então Deonna diz que está chegando em cerca de um mês. Descobrimos que Blade estava segurando uma espada quando o encontraram, e foi assim que ele ganhou seu nome. Ernest pensa em algo para dar a Blade de presente de aniversário, e nesse momento o rei de repente se junta a eles, dizendo que um curry de porco seria um bom presente. Jessica diz que Blade pode conseguir essa comida na cafeteria, mas Gilgamesh sugere preparar um curry tonkotsu especial. Os alunos se reúnem em uma câmara subterrânea, onde Gilgamesh revela que estão prestes a passar por um treinamento comendo comida deliciosa, mostrando-lhes uma selva. Todos se perguntam como um lugar assim caberia debaixo do castelo, pensando que poderia haver magia envolvida. A porta atrás deles se fecha enquanto Gilgamesh explica que não abrirá até que terminem sua missão. Seu assistente diz aos alunos para sobreviverem até consumirem 11 bilhões de calorias. E DNA revela que há muitos ingredientes ao redor, mas as criaturas da área são violentas. Os alunos montam acampamento enquanto Jessica atrai um monstro para uma área aberta, mas a criatura nota Claire e a persegue. Maria permite que Ma assuma, e ela usa um feitiço para derrotar o monstro, permitindo que o capturem. Eles trazem os restos do monstro para o acampamento, onde começam a cozinhá-lo, e vemos todos fazendo sua parte, garantindo que o acampamento esteja bem protegido. Blade está tomando banho quando Ernest de repente se junta a ele. Ela nota a cicatriz no peito dele, então se pergunta como ele era quando criança. Blade revela que sempre esteve lutando pela vida, sabendo que não sobreviveria se não ficasse mais forte. Ernest toca o peito dele, e ela começa a se inclinar mais perto, mas Claire de repente avança sobre ela, dizendo para não ir mais longe, e Ernest fica envergonhada ao saber que estavam observando-a. O acampamento eventualmente se transforma em uma vila, enquanto os alunos se aproximam de seu objetivo. Mas Gilgamesh acha que a tarefa é muito fácil para eles, então ele cria um novo desafio, ordenando que os alunos coletem os ingredientes que ele listou. Eles entram em uma caverna, onde encontram um monstro repolho. Ernest está prestes a queimá-lo, mas Sophie a impede, dizendo que precisam dele cru. Todos se unem contra o monstro e conseguem capturá-lo. Os alunos vão a um milharal para encontrar o próximo ingrediente e encontram um milho boxeador. Blade está prestes a lutar contra ele, mas Sophie diz que não vai ficar gostoso se ele não usar os punhos. Blade tem uma luta de boxe com um monstro, conseguindo vencer, e o grupo o captura. Eles veem uma cenoura no chão, e Blade está prestes a puxá-la, mas Ernest o impede enquanto a cenoura solta um som estridente. Ernest revela que seu grito é uma maldição letal, mas Ayana se adianta dizendo a Blade que maldições não a afetam, já que ela é apenas um robô. Ela puxa as cenouras, e os outros cobrem os ouvidos enquanto o som destrói tudo que é vivo na área. Ayana consegue completar a tarefa e Gilgamesh os elogia pelo progresso, dizendo que é hora de coletar o ingrediente final. Eles vão até a árvore gigante enquanto caçam a criatura conhecida como o Rei das Feras. O chão treme enquanto o Rei das Feras faz sua entrada. Os alunos estão prontos para enfrentá-lo, mas Blade vê algo atrás dele enquanto uma criatura massiva derruba o monstro, soltando um rugido poderoso. Gilgamesh o reconhece como um Behemoth, e ele sabe que tem um sabor ainda melhor que o Rei das Feras. Os alunos atacam com tudo o que tem, mas o Behemoth os despacha rapidinho. Sophie e Iona atacam a criatura com todas as garotas as seguindo, criando uma explosão massiva, mas ainda não tem efeito no Behemoth. A criatura dispara um feixe de energia, mas Leonard protege a todos com uma barreira. Ernest permite que Blade pegue Asmodeus emprestado, enquanto ele diz que há apenas uma técnica que pode derrubá-lo, mas Ma sabe que ele não conseguirá, já que só pode usar 15% de seus poderes. Blade diz que precisa de 30% de seus poderes para usá-la. Então, ele pede para pegar um pouco do poder dela segurando sua mão. Mas Mel diz que conhece um jeito mais rápido de fazer isso. Então, ela o beija e transfere a energia para ele. Sophie imobiliza o Behemoth, enquanto Ayana dispara seu canhão, mas não é o suficiente para parar a criatura. Então, os alunos a distraem, enquanto Blade e Mal erguem Asmodeus, dizendo a todos para se afastarem. Um redemoinho cerca enquanto Asmodeus se transforma em uma espada gigante conhecida como a Lâmina do Demônio Sagrado. Eles a usam para golpear o Behemoth, cortando-o ao meio, enquanto Mal se lembra da técnica como a mesma que Blade usou para derrotá-la.
Mas Blade agora está exausto, e ele agradece a Mal por ajudá-lo a usar a habilidade antes de desmaiar. Eles retornam à academia, onde a doutora diz a Blade que ele agora pode usar 18% de seus poderes porque seu corpo está se recuperando lentamente. Blade segue para a cafeteria, onde os alunos o surpreendem, desejando-lhe um feliz aniversário. Ernest diz que este é o dia em que ele foi acolhido, então eles estão considerando o seu aniversário. Q diz que ele agora tem 18 anos, e Ernest mostra o presente deles, que é um curry tonkatsu especial feito com os ingredientes que eles coletaram. Ele não consegue acreditar que fizeram tudo isso por ele, e quando prova, começa a chorar, agradecendo a todos por serem seus amigos. Vemos Clay aprendendo a técnica de Blade, criando um vórtice de vento que atinge o alvo, e ele está feliz por ter conseguido. Sophie se junta a eles, e ele lhe dá uma explicação vaga de como fez isso. Ela também consegue usar a técnica, envolvendo-se em um poderoso redemoinho enquanto os garotos se perguntam o que está acontecendo. Blade diz que é assim que a habilidade deveria ser, e Sophie lança o vento no alvo, estilhaçando-o completamente. Ela de repente tenta atacar Blade, mas a verdadeira Sophie aparece, bloqueando seu ataque. Todos se reúnem ao redor deles, surpresos ao ver que há duas Sophies. Então a impostora recua imediatamente. Ela retorna até um prédio abandonado, onde descobrimos que seu nome é Wani, e vemos que ela está trabalhando com os outros clones do programa de heróis artificiais. Ela relata que a missão de reconhecimento foi um sucesso, e compartilha os dados com todos, permitindo que todos aprendam a técnica de Blade. Eles tentam usá-la destruindo o prédio em que estão, mas revelam que este não é realmente o objetivo deles, e que sua verdadeira missão é assassinar Blade. Jessica experimenta a invenção de Elisa, lançando fogo no alvo, e todos ficam impressionados ao ver isso. Mas Blade acha que não é nada demais. Então, Elisa fica chateada, lembrando-o que eles não são tão fortes quanto ele. Naquele momento, uma das garotas aparece e Blade pergunta o que ela quer aprender. Ela responde que quer aprender a matá-lo e começa a atacá-lo trocando golpes ferozmente, mas é empurrada para trás, dizendo que ele não está fazendo um bom trabalho como professor, já que ainda está vivo. Blade diz que não quer morrer, mas ela começa a flertar com ele, e Selphis chega de repente, ameaçando a garota, que decide recuar. Descobrimos que esta é a quarta vez que as meninas atacam Blade, então eles discutem isso na cafeteria, se perguntando o porquê de tudo aquilo. Ernest acha que estão tentando assassiná-lo, mas ele nem liga muito, e Sophie promete protegê-lo. No esconderijo, as garotas se reúnem diante da líder, que quer que elas provem que podem superar o grande herói, pois foi para isso que foram criadas. Sophie verifica Blade enquanto ele dorme e descobre que ele está sendo protegido por Iona. Ela diz a Sophie para não se preocupar, pois ficará ao lado dele. Então Sophie sai e encontra Wani. Ela diz a Oni que as garotas deveriam desistir, pois não conseguem matar Blade, mas Oni responde que elas receberam ordens e que superar o grande herói é o único propósito de suas vidas. Sophie sabe que elas foram modificadas depois que o projeto herói foi abandonado, pensando que isso deve ter tido algum impacto em seus corpos, e Oni confirma dizendo que suas vidas foram encurtadas. Sophie tenta convencê-la a abandonar a missão, mas ela diz que a ordem delas é absoluta, e avança contra Sophie, que bloqueia o ataque, empurrando-a para trás e derrubando-a. Sophie está prestes a finalizá-la, mas hesita e permite que Oni vá embora, enquanto ela diz a Sophie que estarão esperando por ela. Vemos Blade com seus amigos no mundo VR, e ele comenta que Sophie parece minúscula, mas a garota diz que seu nome é Senko. Isso os faz perceber que as garotas têm nomes. E Elisa sabe que Senko é uma antiga palavra perdida que significa número 5. Ela então ataca Blade, derrubando-o e continuando a espancá-lo enquanto ele está no chão. Ele acaba morrendo, mas acorda de volta no mundo real, e Elisa revela que Senko está feliz por ter conseguido derrotá-lo, pensando que isso deveria ter sido suficiente para convencê-la de que Blade agora está morto. No entanto, Senko percebe que foi enganada. Então ela o persegue e outra garota se junta, querendo derrubá-lo. Ele as atrai para outro prédio onde Ernest reuniu os magos que atiram nas garotas, mas uma delas continua avançando até que Ernest a explode para longe. No entanto, Senko ataca imediatamente, pegando Ernest de surpresa. Então Blade usa magia para jogá-la para trás. Ernest fica surpresa que ele possa usar magia, mas as garotas se levantam, combinando seus poderes para criar um buraco negro, que destrói tudo na área. Blade pensa que durará apenas 10 segundos, mas embora as garotas estejam exaustas, o buraco negro ainda permanece. Iona explica que ele não vai se dissipar sozinho, e está prestes a sugar alguns estudantes, mas Blade o salva.
Sophie pula no buraco e usa seus poderes para absorver a energia, fazendo-o perder força, e ela consegue se livrar dele. Mas ela fica exausta, então desmaia, e Blade a pega dizendo que ela fez um ótimo trabalho. Naquela noite, Sophie recupera a consciência e pergunta se houve alguma vítima. Blade diz que apenas algumas pessoas se feriram, mas Claire já as curou, então não há nada com que se preocupar. Ele pergunta a Sophie sobre as garotas, e ela revela que elas também faziam parte do projeto Herói, mas passaram por modificações ainda mais profundas. Ela o lembra que foi resgatada por Gilgamesh, dizendo que as garotas não tiveram ninguém para ajudá-las, então o destino dela foi diferente. Blade diz que quer ser amigo das garotas, sugerindo que todas poderiam se matricular na escola. Mas Sophie sabe que isso não pode acontecer, pois o único propósito de suas vidas é derrotá-lo. E ela revela que elas passaram por modificações neurais, então não tem escolha a não ser obedecer às ordens. Vemos Blade e seus amigos confrontando o rei, e descobrimos que Sophie se retirou da academia. Ernest se pergunta por que Gilgamesh não a impediu, mas ele diz que não cabe a ele decidir. Blade pensa que ela deve estar procurando as irmãs, e Ernest insiste em trazê-la de volta. Jessica acha que deveriam começar procurando os esconderijos das garotas, mas Gilgamesh diz para pensar em por que Sophie escolheu ir sozinha. Ele observa que a única maneira de parar as irmãs é matando-as, então Sophie não deve querer que eles sujem as mãos. Ernest pensa que deve haver outro jeito, e o rei diz para pensarem bem antes de decidir o que fazer. Blade decide ir atrás dela de qualquer jeito, com Ku e Iona também querendo ajudar Sophie. Mal também decide ir com eles e, enquanto se preparam para partir, vem que o resto dos amigos já está pronto e até os chamam de atrasados. Vemos Sophie em um dos esconderijos, mas já está vazio, e Ernest a alcança. Sophie diz para deixá-la ir sozinha, mas Ernest insiste que eles podem ajudá-la. Sophie então explica o projeto Grande Herói aos amigos, dizendo que ela e suas irmãs foram criadas para superar o Grande Herói. O programa foi supostamente encerrado, mas alguém roubou a pesquisa e as amostras, levando à libertação de suas irmãs. Ernest fica confusa porque elas estão atrás de Blade quando deveriam estar atrás do Grande Herói, mas ela pensa que elas devem estar apenas usando-o para testar seu poder, e Blade simplesmente entra na onda. Sophie se sente culpada por ser a única delas a ter uma vida normal, então ela quer protegê-las e consertar as coisas, mesmo que isso custe a própria vida. Mas Ernest, de repente, a atinge, dizendo que ela pode contar com os amigos. Sophie pensa que será difícil salvá-las, já que são forçadas a obedecer às ordens, e as modificações em seus corpos significam que não lhes resta muito tempo de vida. Mas Blade diz para ela acreditar nele e pede a ajuda de todos. Enquanto isso, vemos as irmãs em outro esconderijo, e elas são lembradas de seu objetivo de matar Blade. Elas encontram uma carta lá fora, e é um convite para desafiar Blade. Na arena da academia, Blade espera as irmãs aparecerem. Ernest se pergunta se elas cairão na isca, mas Sophie está confiante, pois ela aceitaria se dependesse dela. As irmãs acabam aparecendo e dizem a Blade que estão prestes a matá-lo. Ouvimos Elisa lembrando-o do plano, e descobrimos que ele deve lutar sozinho, pois as irmãs simplesmente fugirão se mais alguém se juntar. As irmãs imediatamente avançam contra ele, e Elisa diz que seu objetivo é esgotar a energia delas para que possam encontrar a pessoa que lhes dá ordens e um jeito de reprogramar as garotas. Blade começa a lutar contra elas e até perde a espada. Ernest se preocupa com ele, mas Sophie diz para ela ter fé nele. Blade consegue pará-las todas com uma barreira e empurrá-las para trás. Ernest se sente mal por não conseguir fazer nada, mas Jessica a lembra que há uma maneira de eles ajudarem. Blade recupera sua espada, mas uma das irmãs ativa sua habilidade de herói, fazendo tudo virar de cabeça para baixo, e Blade é jogado para todos os lados. A técnica dela termina, e Blade cai no chão, mas a garota também ficou sem energia. A próxima irmã ativa seu poder, criando incontáveis clones de si mesma. Mas Jessica, de repente, joga a lâmina da vilânia que ele carrega em sua espada, permitindo-lhe usar o poder dela, e ele explode as cópias. A garota também fica sem poder, e a próxima irmã avança contra Blade, mas Leonard joga seu poder para Blade, permitindo-lhe criar uma barreira e bloquear o ataque da garota. No entanto, a espada de Blade é destruída, e Senko avança contra ele. Blade consegue desviar e ele chama Ernest para que ela lhe dê seu poder. Ela se pergunta como ele pode usá-lo sem a espada, mas joga seu frasco mesmo assim. No entanto, Senko os interrompe e o frasco cai no chão. Sophie rapidamente usa seu poder para parar o tempo, permitindo-lhe recuperar o frasco.
Senku se prepara para atacar com seu poder de herói, mas Blade pega emprestado o poder de Sophie e consegue contra-atacar, fazendo Senku ficar exausta. Oni é a única que resta, e ela se prepara para finalizar Blade, mas ele ainda tem o poder de Ernest e consegue igualar o ataque dela. Fogo se espalha por toda parte, e todos os estudantes entram em pânico. Enquanto a poeira baixa, Oni ainda está de pé, e o sol começa a se pôr. Blade se pergunta o que ela está esperando, mas ela observa que seu tempo acabou, enquanto seu corpo começa a se deteriorar. Blade se pergunta o que está acontecendo e Oni revela que elas só tinham 14 dias de vida e hoje era o último dia delas. Blade pede ajuda a Celisa, mas ela observa que simplesmente não há tempo suficiente. Blade pensa em encontrar o criador delas para salvá-las. Elisa revela que já o encontraram, mas parece que ele está morto há muito tempo, então não havia ninguém realmente dando ordens às irmãs. Sophie diz a Blade para reunir todas as irmãs dela, e ela diz a Oni que ainda há uma chance para elas sobreviverem. Oni pensa que não há sentido em viver, já que falharam, mas Blade diz que se elas viverem, podem ficar mais fortes e tentar superá-lo. As garotas gostam da ideia dele, e Sophie diz a Oni para usar seu poder de herói. Com a ajuda de Blade, todas as suas almas e mentes são transferidas para Sophie. No dia seguinte, vemos Blade na enfermaria e Sophie vem visitá-lo. Descobrimos que todas as irmãs agora compartilham o corpo dela, e Oni diz para ele se recuperar para que possam tentar matá-lo novamente. Sophie assume o controle, e Blade pergunta como ela está se virando. Ela compara a ter 5 filhos dentro dela, mas está feliz por ter conseguido salvá-las. Na semana seguinte, vemos Gilgamesh realizando outra sessão de treinamento enquanto um monstro gigante luta contra os estudantes. Muitos deles são jogados para longe e Ku se transforma em sua forma de dragão para lidar com isso, mas nem mesmo ela é páreo. O assistente de Gilgamesh observa que houve uma confusão na entrega do monstro, então é o monstro bruto, muito mais forte do que o esperado. Vemos Ernest atacando com suas chamas, mas nem isso tem efeito. Sophie usa o poder de todas as suas irmãs, utilizando todas as suas diferentes habilidades, mas Mal faz alguma coisa. Mal e Yona atacam o monstro com tudo o que tem, mas ele permanece completamente inabalável. As coisas parecem ruins, mas Gilgamesh apenas ri. Ele diz que não há com o que se preocupar, pois eles têm o grande herói, e o monstro é subitamente nocauteado com um único golpe. Blade chega com seu almoço e se pergunta o que todos estão fazendo, mas é aqui que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!